Bom dia, turma! Prontos para mais uma aula? Hoje, então, é sexta-feira, dia 5 de junho, e na aula de hoje, então, nós vamos continuar com o nosso estudo sobre o solo, mas nós vamos focar agora em questões de português, né, aproveitando o livro de ciências para trabalhar um pouquinho agora o português e a matemática, tá? Bom, primeiramente, então, o que vocês vão fazer? Nós vamos voltar ao livro de ciências da página 54, tá? Ali tem aquela entrevista que eu comentei na aula, né, da quarta-feira. Tem um profissional falando, né, sobre a defesa civil, um profissional da defesa civil, e falando, né, sobre áreas de risco e todas essas perguntas. Bem interessante. Então, vocês vão fazer o quê? Vão ler novamente esse texto, tá? Depois que vocês lerem esse texto novamente, nós vamos para o nosso caderno. Então, coloque lá o nome da escola, a data, o tema, que a gente vai trabalhar entrevista hoje, tá? Então, copiem as perguntas ali, ó. Copie uma pergunta e responda. Então, com quem essa entrevista foi realizada? Então, lá no livro de ciências tem a foto, tem o nome da pessoa e vocês vão escrever aqui. De acordo com a entrevista, de que forma as crianças podem ajudar na defesa civil? Então, essa pessoa aqui que deu a entrevista falou como é que as crianças auxiliam na defesa civil, né? Vocês, então, leiam lá e respondam a pergunta. Onde podemos encontrar esse tipo de texto? Então, entrevista é um texto que a gente vai encontrar aonde? É um texto da imprensa, então a gente vai encontrar na onde, pessoal? Na televisão, nos jornais, no rádio, né? Na mídia, na internet, em portais de notícia. Em tudo isso a gente vai encontrar, então, esse tipo de texto de entrevista, tá? Feito, então, essas questões, aí nós vamos passar para a matemática, né? Vocês têm uma folhinha, né, só, que é para vocês responderem. Bom, para responder, é o seguinte, vocês não precisam ficar copiando a pergunta para responder, tá? Senão fica muita coisa, vocês vão ficar muito cansados e o objetivo é que vocês aprendam, não que fica copiando também um monte de coisa, tá bom? Então, o que vocês façam? Coloca a letrinha igual a professora fez aqui, ó, no meio, ó, A, né? E a resposta. Caso vocês achem que a resposta é curtinha e vocês queiram escrever aqui na frente, sem problema também, tá? Mas às vezes o espaço é muito pouco, daí fica bagunçado, depois a gente não entende o que a gente escreveu. Então, eu acho melhor colocar dessa forma assim, ó, e colocando depois, colou o textinho lá no caderno, né, as atividades no caderno, você vai na página seguinte e coloca a letra A e responde, B e responde, tá bom? Então, vamos lá. Para número 1, eu vou ajudando vocês a fazer, tá bom? Quantos pés, aliás, é lá em cima ainda, né? Resolva situações problema com atenção. O solo umífero é comum para fazer hortas. Leia com atenção e resolva situações problema abaixo. Larissa fez uma horta de pés de alface. Ela fez 5 filas, ó, com 7 pés de alface em cada. Quantos pés de alface ela plantou? Eu acho que eu vou deixar vocês tentarem, né, quebrar a cabeça e depois eu gravo um vídeo para vocês resolvendo essas situações, porque eu acho melhor que vocês tentam fazer com autonomia, sem a professora ficar explicando a forma, né, pra gente desenvolver também o nosso raciocínio, sem ficar dependendo de outra pessoa explicar, né? Então, vamos tentar vocês responderem aí. Se vocês não conseguirem, vocês vão deixar, que a professora vai gravar um outro vídeo resolvendo e aí eu posto para vocês com as respostas, tá bom? Então, vão lá e tentem fazer. Letra B. O terreno onde Mariana mora tem um solo muito fértil. Ela plantou algumas árvores frutíferas. Veja a tabela abaixo. Então, isso daqui a gente chama de tabela. Então, olha lá, tem o tipo da fruta e a quantidade de pés de frutas que ela plantou, tá vendo? Ó? Então, a gente analisa, qual fruta será que ela plantou mais pés? É a fruta que tem o maior número aqui. Qual fruta que ela plantou menos pés? É a que tem um número menor aqui, tá? Então, olha lá. Quantos pés de fruta foram plantados? O que eu preciso fazer para descobrir isso? Qual fruta foi plantada em maior quantidade? Só olhar na tabela.
Qual fruta foi plantada em menor quantidade? Só olhar na tabela também. Qual a diferença? Quando eu tenho essa palavra, qual a diferença? Que contas que eu preciso fazer? Que conta que eu preciso fazer para descobrir isso, né? Para termos 40 pés de frutas, quais frutas teríamos que somar para obter esse número? Então, se a gente quisesse ter 40, né, pés de frutas, quais frutas que eu somo, então, para chegar no 40? Tá? Qual a sua fruta preferida? Aí, respondam aí. Às vezes a gente tem várias, né? Daí vocês respondam uma. Ou pode responder as áreas também, não tem problema. Número 7. Agora é sua vez. Faça uma pesquisa com as pessoas que moram com você. Pergunte qual a fruta preferida de cada um e depois elabore um gráfico na folha de sulfite. Bom, esse aqui vou auxiliar aqui com vocês para vocês conseguirem fazer mais fácil. Então, primeira coisa é o que? É perguntar para a família, então, qual a fruta preferida de cada um. Depois, a gente vai para o gráfico. Vou mostrar para vocês no caderno como eu fiz aqui, que é mais tranquilo. Ó, então aqui, lembra que quando a gente faz o gráfico, primeiro eu faço essa parte aqui. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui no quadro para ficar mais fácil, eu acho. Ó, então primeiro eu faço aqui, isso aqui a gente chama de eixo, tá? Nesse eixo aqui eu vou escrever o nome das frutas que apareceram na minha pesquisa, então. Na minha pesquisa apareceu, então, aqui em casa, banana e abacate. Bom, o Matheus ainda não consegue responder, gente, mas eu acho que é o abacate, né? Porque ele ama a vitamina de abacate, então deve ser o abacate. E gosta muito de comer a fruta também. E aí eu coloquei aqui. E ali, na minha casa são poucas pessoas, né? Como vocês sabem, são 3 pessoas só. Então, o meu gráfico vai ficar bem facinho, bem tranquilinho. Bom, banana, então. Quantas pessoas responderam aqui na minha casa que gostam de banana? 2 pessoas. Quantas pessoas responderam que gostam de abacate? Então, 1 pessoa. Tá? Simples assim, tá pronto o meu gráfico. Então, vocês coloquem a quantidade, né? Quando for 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vocês coloquem, então, as frutas que apareceram na pesquisa, tá? Aí aqui, para vocês montarem a coluna, né? Quanto mais pessoas apareceram com essa fruta, né? Maior vai ficar aqui. Né? Então, na minha casa, qual fruta é a fruta preferida? É a banana, certo? Então, vamos continuando. Número 8, né? Para produzir o adubo orgânico para o solo de sua plantação, Larissa está fazendo uma criação de minhocas. Essa semana, ela trouxe 200 minhocas que juntou as 128 da semana passada. Então, juntou. Que conta que eu faço? Tem que prestar atenção nessas palavrinhas. Essas palavrinhas, elas dão pista pra gente na hora de responder o problema, certo? Então, quantas minhocas tem agora no minhocário? Então, faça a conta. 9D. Larissa pretende chegar a ter em seu minhocário 1000 minhocas. Quantas minhocas faltam para ela alcançar esse número? Então, ela tem que completar 1000. Que conta que eu vou fazer para saber isso? Então, façam. Eu vou postar um vídeo para vocês daqui a pouco resolvendo as questões, tá bom? Boa aula para vocês. Tchau!